Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes. Dar os parabéns a todas as mulheres, né, nesse Dia Internacional da Mulher, que tanto nos ajuda no nosso dia a dia e que abrilhanta os trabalhos aí de todo mundo. Hoje o tema é livre, quem quiser mandar para cá a pergunta, Dr. Robson vai responder, o nosso WhatsApp 988-775550 ou até aqui na nossa live, no nosso Facebook. Uma pergunta que ficou da semana passada, nosso ouvinte disse, faça na próxima semana, vamos fazer agora. Ela disse que o cão dela está com dificuldade de soltar gases, né? Ela quer saber até que ponto isso pode prejudicar a saúde dele e como resolver esse problema. Bem, Marcos, essa questão de soltar gases, a gente tem de levar um pouco mais aprofundado a questão da alimentação desse animal. Tem alimentos que favorecem a multiplicação de gases, mas também tem alimentos que não favorecem a multiplicação de gases. Consequentemente, ele não vai ter flatulência, não vai ter esses gases para ser eliminado. Aí a questão do pum, né? Então, esses gases, eles são produzidos em decorrência da fermentação desses alimentos, né? Do estado de putrefação desse alimento, onde ocorre dentro do organismo ali essa produção pelas bactérias que estão ali destruindo a alimentação, né, para serem absorvidas pelas vilosidades intestinais, pelo intestino. Nessas condições, essa produção de gases ela é às vezes maléficas. Por quê? Porque quando ocorre a digestão desse alimento e ocorre uma grande quantidade de produção de gases, significa dizer que o organismo está tendo muita bactéria ali e essas bactérias estão produzindo esse excesso de gás. Então muitas vezes não é benéfico. Se o cão não está conseguindo ter gases, significa dizer que o alimento dele está um alimento de boa qualidade, um alimento de boa digestibilidade e que não está tendo a necessidade dessa produção de gases, porque o organismo está entendendo que aquele alimento é bom e está absorvendo na sua totalidade. Então eu não vejo essa falta de flatulência, essa falta de gases como um problema, e sim como uma digestibilidade satisfatória do organismo. Quanto à questão de outros problemas digestivos, como não conseguir defecar, aí sim é um problema sério, que muitas vezes o cão ou o gato ele não consegue defecar ou defeca seco demais ou grosso demais. Aí é um problema sério, porque muitas vezes está relacionado à questão alimentar com excessos de fibra na alimentação ou com alguma dificuldade que esse cão tem na parte de ânus ou de paralisia intestinal, na parte de reto, que aí pode gerar um problema maior, que seriam os fecalomas. Aí um fecaloma esse animal ele ou vai ter uma dificuldade excessiva para expulsar esse fecaloma, causando lesões a nível de reto ou de ânus, ou posteriormente ele não consegue defecar, criando uma bola, né, fezes, né, um bolo fecal bem grande que não consegue sair na ampola retal, e ele vai ficando acumulado, chegando ao ponto e a necessidade de fazer cirurgia de retirada desse fecaloma. Aí para isso aí é necessário que tenha a intervenção profissional, médica veterinária, e que depois o cão ou o gato passe por uma reeducação alimentar e por até usos de laxantes para que essas fezes não voltem a acumular na ampola retal e não volte a criar novos fecalomas. Tem mais pergunta aqui chegando, bom dia. Marcos Danta, bom dia, Dr. Robson. Eu gostaria de saber, que assim, tem um cão aqui em casa que ele é grande, né, de porte grande, e ele tá com uma tosse, aquela tosse seca mesmo, que ele não tá conseguindo mais nem latir, o coitadinho. Aí ele tosse e coloca um catarro branco para fora, quando não é um catarro branco, é um catarro meio marrom. Eu gostaria de saber se isso é o vírus que o Dr. Marcos disse que está no ar, tá dando nos animais de Caicó. Porque ele está muito mal mesmo. Está tossindo tanto que fica aquela tosse fina, que ele não consegue mais nem latir, o bichinho. Aí eu gostaria de saber do doutor se é a virose que ele disse que está dando e
Quais são os procedimentos que eu poderia estar fazendo. Você já vem alertando isso há algumas semanas já, né? Isso, mas a gente já vem falando há algumas semanas. Em Caicó está circulando a tosse dos canis, que seria a bordetela. É uma bactéria, né? É uma bactéria e também pode ter alguma atuação viral. Isso aí, ela em torno de uma semana, 15 dias, ele por si só ele vai ficar bom. Porém, quando a tosse é em excesso, essa tosse em excesso vai causar um processo inflamatório a nível de garganta, tá? E ali pode causar uma faringite, pode causar uma bronquite, pode causar um problema mais grave. E esse animal, como eu falei anteriormente, ir direcionando para um quadro de uma infecção bacteriana mais severa, né, até um quadro de uma pneumonia. Então tem de ter a certeza de qual agente está causando. Então o ideal é que procure um médico veterinário para fazer os exames necessários e passar a prescrição adequada. Porém, existe a possibilidade também desse animal ou outro animal que apresenta essas características de tosse seca, de ser um problema cardíaco. Então, esses animais, quando apresentam uma endocardiose, muitas vezes um problema de endocardiose de valvar, né, de válvula mitral ou outra válvula no coração, eles aumentam os batimentos cardíacos para compensar e o coração começa a bater na traqueia, dando um estímulo de tosse, tá? Então, isso aí, só um médico veterinário, através dos exames necessários, é quem vai diferenciar o que está causando essa tosse nesse cão e posteriormente fazer a prescrição da medicação adequada. Dr. Robson, com quantos dias podemos separar os filhotes da mãe? São cachorros. A partir de 45 dias seria o ideal, Marcos. O ideal é quando o animal já está se alimentando, quando o animal já, o que a gente chama de está passando da imunidade passiva, que é quando ele adquiriu através do colostro, a mãe passou as defesas através do leite para os filhotes, né? E posteriormente ele fica e vai reduzindo esses anticorpos circulantes que tem no corpo. Aí o ideal seria essa transição a partir de 45 dias de idade, que é quando o filhotinho já está se alimentando e já pode inclusive receber as vacinas. Hoje tem vacinas, no caso a PUP, que você pode dar a partir de 28 dias, e tem pessoas que já estão reduzindo o tempo de desmame para 30 dias, em virtude já do aparecimento dessa vacina que protege os filhotes a partir de 28 dias. Nossa amiga Márcia Sueli pergunta: Dr. Robson, minha vizinha falou que o gatinho dela deu uma convulsão, isso pode acontecer? E como proceder se caso haja mesmo isso em gatos ou cães? Ela pede aqui para que a gente mande um abraço para Pininha. Dr. Robson. Márcia e Pininha, um grande abraço. Essa questão de ataques, eles podem ser de origem epilética, né, que aí seria a transmissão nervosa, existe uma interrupção no trânsito nervoso do animal, causando esse ataque epilético. Ele pode ser de origem de uma hipóxia, uma falta de oxigênio no cérebro, em virtude de um problema de uma anemia profunda, por exemplo, que as hemácias não conseguem carregar oxigênio para o cérebro. Isso pode ser em virtude de um problema cardíaco. Então, as origens são várias origens que podem acarretar doenças, né? Tem doenças que atacam o cérebro e podem causar esses ataques. Exemplo, em cães, você vai observar a sinomose, você pode observar a doença do carrapato, pode causar essa sintomatologia. Então, as causas são vastas, né? São diversas. Até verminose pode causar um quadro desse. Porém, na hora que você identificar um animal com essas características, você deve deixá-lo quieto, para que aquele não vá para cima, não vá fazer massagem, não precisa fazer isso. Só veja se as vias aéreas, né, se a boca, a língua, cuidado para não botar a língua na boca, porque nesse ataque ele pode morder, tá? A boca a boca pode fechar ali e morder um dedo. Então vê se o animal vai conseguir respirar e ele passar por aquele ataque que está apresentando.
depois que ele ficar quietinho, você procurar um médico veterinário para fazer todos os exames e a medicação adequada. Lembrando que as causas podem ser diversas. Porém, só um médico veterinário é que vai fazer o diagnóstico necessário, preciso, para poder fazer a prescrição adequada. Tem mais pergunta aqui chegando, bom dia. Bom dia, Marcos Janto. Pergunta aí para Dr. Robson, que minha cachorra teve aquela virose com a tosse. Aí depois que ela teve, eu comecei a dar um ovo cru todo dia a ela come todo dia um ovo cru. Eu queria saber se tem algum problema dar o ovo cru todo dia a ela. Dá certo o ovo cru? Marcos, o ovo é um alimento extraordinário, né? O ovo ele se aproxima ou tem as mesmas características, ou eu não sei assim propriamente lhe falar, mas um alimento que se aproxima ao leite materno, em termos de composição, de imunoglobulinas, de proteína, então assim, o ovo é um excelente alimento. O problema do ovo é a questão da salmonelose, tá? Que é uma doença que pode inclusive causar diarreia no animal, podendo acarretar até a morte dele. Então o importante é que você saiba a origem desse ovo, né? Se esse ovo é um ovo que não vem de um local que é certificado, que não livre de salmonelose, né? Que hoje as granjas elas se obrigam a fazer exames nas suas aves para ver se elas estão livres de salmonela, e você está dando adequadamente o alimento. Eu não vejo nenhum problema quanto a você dar, desde que você saiba que esse ovo é de um local com certificação. Ok, tem mais. Antes de trazer aqui a nossa próxima pergunta, pedir aqui encarecidamente aos nossos ouvintes que mandem perguntas em texto ou em áudio. Tá? Algumas pessoas ligam para cá através do nosso WhatsApp. Nós não temos nem como atender, porque o WhatsApp ele fica aqui já conectado no computador. Eu faço aqui esse esclarecimento, até para que o ouvinte não ache que há uma má vontade de não atender a sua ligação. Pelo WhatsApp, apenas perguntas em áudio e em texto. Bom dia. Bom dia. Doutor, lá em casa tem um cachorro que, assim, ele come, depois que ele se alimenta, ele come tudo que vem pela frente. Come mato, come plástico, come tudo, sabe? Tudo. E eu queria saber, assim, o que está acontecendo com ele. E o cocô dele, quando ele faz o cocô dele, aí pronto, do jeito que ele come, a folha, o mato, se ele vê um pedaço de madeira, ele fica roendo. E o cocô dele sai do mesmo jeito, o mesmo lixo que ele come, sai do mesmo jeito. E aí, Dr. Robson? Marcos, essas características de depravação de apetite, no caso, sair comendo tudo que tem pela frente, ou de estar comendo mato, muitas vezes é o cão na intenção de estimular vômito. Por que que pra gente parar para raciocinar, por que que o cão ou o gato come mato? O ser humano tem a capacidade de pegar o dedo, colocar na boca e estimular o vômito, tá? Mas o cão e o gato não têm essa capacidade. Então o que é que ele faz? Ele vai lá, pega um matinho, para aquele matinho irritar a mucosa estomacal e estimular o vômito. Então a finalidade muitas vezes do cão e do gato comer o matinho é nessa intenção de estimular o vômito. Por quê? Porque tem alguma coisa que está irritando ali o estômago dele, que pode ser uma gastrite ou pode ser uma verminose em excesso, pode ser o alimento que não está adequado para ele, que só tem aquele alimento, ele come aquilo, pode ser uma deficiência de vitaminas ou minerais. Então isso aí é uma gama de problemas que também podem estar acontecendo. Nessa situação aí que ela fala que o cão ele elimina nas fezes, é muito comum em o gato fazer isso, né, comer mato para tentar eliminar as bolas de pelo, que ele se lambe e cria muita bola de pelo, e ele faz esse ato de comer o mato para tentar expulsar essas bolas de pelo, tá? E quando o que ele ingerir, ele vai sair nas fezes. O problema é que quando vai sair nas fezes esse alimento depravado, nesses objetos depravados que ele ingeriu, ele pode causar irritação
no intestino, causando diarreias ou até uma infecção intestinal, dependendo do que seja esse objeto que está no seu trânsito intestinal. Então é muito preocupante. Aí nessa situação aí é necessário fazer exames, pode ser uma anemia ferropriva, por exemplo, que causa isso, né? Pode ser uma verminose em excesso, pode ser uma deficiência de alguma vitamina ou mineral, pode ser também a questão de um hábito do animal. Então aí ela deve procurar um médico veterinário para fazer esse diagnóstico diferencial e o tratamento adequado. Nosso ouvinte pergunta, o cachorro com os olhos com uma secreção, o que pode ser? Pode ser desde uma conjuntivite, aí uma úlcera de córnea, que já seria um quadro mais grave, quando começa a ocorrer a perfuração da córnea, já seria um quadro mais grave. Pode ser uma conjuntivite secundária a uma doença, como, por exemplo, a sinomose, que pode causar esse remelar dos olhos. E pode ser também outros problemas mais sérios secundários, por exemplo, uma questão de um calazar também pode, na sua sintomatologia, ocorrer esse remelar dos olhos. Então, também pode ser. O grande problema das doenças, Marcos, é que as doenças, muitas delas, a sintomatologia, quer dizer, os sintomas, os sinais que apresentam são muito parecidos uns com os outros. Aí muitas vezes as pessoas acham, ele disse que pode ser várias doenças. É porque muitas vezes as doenças elas se confundem. Tem que se investigar, no Tem caso. que ser investigado, tem de ser feitos os exames necessários. Muitas vezes a anamnese, o que é a anamnese? É aquela história que o médico veterinário pergunta ao proprietário para que ele conte tudo o que aconteceu, o que é que se alimenta, se teve carrapato, se teve febre, né, se convive com outros animais, se é vacinado, toda essa história que é perguntada antes da consulta, que chama-se anamnese, é fundamental para poder ser fechado o diagnóstico futuro para o tratamento desses animais. Nosso amigo George, taxista, pergunta, ele conta que tem um cachorrinho York, York, e tudo que ele come, ele coloca para fora. O que é que pode ser? Do mesmo jeito, Marcos, que eu acabei de falar a vocês anteriormente. Tem animais que têm problemas de estômago, tá? E que eles muitas vezes apresentam essas características. Mas também existem erros de manejo. O que seriam erros de manejo? O cão muitas vezes ele está com fome e você coloca a ração lá. Ele é muito guloso e ele come tudo de uma vez. A ração ela é seca. Na hora que ele ingere esse alimento ele vai inchar no estômago do animal, ficando a capacidade pequena dentro do estômago, e ele vai vomita esse excesso de alimento porque ficou muito alimento dentro do estômago. Aí é um erro de manejo e a gente orienta, uma dica que eu dou a ele é que divida aquele alimento em várias vezes ao longo do dia. Então você pega a mesma quantidade que você fornece ao seu cão e você coloque em 3 vezes aquele alimento, porque não vai ser um excesso de alimento e acredito eu que vai resolver o problema de George sem precisar ocorrer a questão da medicação. Só uma adequação de manejo. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, doutor. Eu tenho uma gatinha que eu adotei, ela era da rua. Ela veio com problema no olho. O olho dela sai naquela secreção direta, remelando. Aí ela pariu 4 filhotes. Aí um dos filhotes dela também tem o mesmo problema, é o olho remelando. Que poderia ser? E aí? Marcos, existe hoje em felinos, né, em gatos, uma transmissão muito grande de doenças. Aí nós temos algumas doenças que podem causar essa sintomatologia. Desde herpes vírus, aí a herpes pode estar causando isso, mas nós temos ainda a clamídia, temos a calicivirose e outras doenças mais que podem estar aí, alguma bactéria que pode estar causando essa conjuntivite. Essas que eu acabei de citar, a clamídia, calicivirose e herpes vírus, elas são transmissíveis, então ela pode estar transmitindo para os filhotes e muitas delas de difícil tratamento. Então tem de ter aí o cuidado de fazer o diagnóstico preciso
e o tratamento adequado. Lembrando que algumas dessas doenças que eu acabei de citar, principalmente uma delas, a clamídia, ela é uma zoonose que pode passar para o ser humano. Por isso, da importância de você fazer a identificação do problema e o tratamento mais adequado. Para fechar, nosso ouvinte Sandra Suelena pergunta: Dr. Robson, o que é que faz um cachorro chau-chau atacar o seu dono? Inclusive, Marcos, Sandra, recentemente está circulando nas redes sociais um chau-chau que atacou uma atriz. Né? Ela, por ser uma atriz global, deu uma repercussão muito grande nas mídias, né? Nas redes sociais. O chau-chau, ele é um cão, se eu não me engano, de origem asiática e do Japão, e que ele tem na sua índole, né? Ele é muito dócil. Ele é muito dócil, o chau-chau. Eu adoro o chau-chau. Porém, ele tem na sua índole a questão de individualidade. Ele não é tão sociável. Por exemplo, ele não gosta de outro cachorro. Ele não gosta de algumas pessoas, né? Então, ele é muito individualista. E ele é muito bravo, né? Por incrível que pareça, ele é bonito, peludão. Porém, a índole dele é uma índole brava, né? E ele, quando ele desgosta de alguma coisa, quando alguém faz alguma coisa que ele não goste, né? Nesse caso lá dessa atriz foi porque tinha outro filhotinho junto com ele, e ela foi pegar no filhotinho e ele achou que ela estava como se fosse abandonando ele, estava traindo ele, e ele atacou ela por ela estar segurando outro filhotinho. Então tem de ver também o porquê desse ataque. Ele não vai atacar por atacar. Ele é muito dócil nesse sentido. Porém, só é ciumento, né? Só é ciumento. Então pronto, Marcos, você disse a palavra certa. Ele é um ciumento compulsivo. Se ele sentir alguma coisa que está desgostando ele, infelizmente ele ataca. Dr. Robson, obrigado pela sua participação. Algumas perguntas que ficaram aí, a gente deixa para a próxima semana, né? O nosso tempo estourou. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Marcos, queria agradecer a todos, pedir desculpa a algumas pessoas que porventura a gente não consiga tá dando a informação 100% como a pessoa queria ser, porque um programa de rádio aqui ao vivo, a gente sempre tá discutindo, dialogando, e muitas vezes passa despercebido alguma dica ou alguma resposta. Mas é muito importante, eu fico muito satisfeito em escutar as pessoas que, quando a gente se encontra na rua, ou em algum local, ou na própria clínica, diz que escuta o seu programa, que é de bastante audiência, e a gente fica muito satisfeito com isso.